Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Começamos hoje mais um módulo aqui em banco de dados e agora nós vamos realmente fazer a conexão e colocar ali o Python para acessar os bancos de dados. Vamos efetivamente trabalhar tanto em linguagem SQL, mas dentro do Python. Então vamos ver como que nós fazemos isso. A princípio, nós vamos ter que estabelecer uma conexão. Então a gente vai se conectar ao banco e depois nós vamos fazer as transações. Então o primeiro momento, o primeiro passo aqui é fazer a conexão. Nós vamos utilizar aquele mesmo modelo que nós vínhamos trabalhando lá em noções básicas de SQL. A gente vai utilizar o mesmo modelo, só que agora nós vamos fazer todas as operações aqui dentro do Python, ok? E para se conectar e todos os processos, as transações que nós vamos fazer com o banco de dados, a grande maioria dos bancos de dados vão seguir a PEP 249, que é o Python Database API Specification, que é basicamente uma API de como se conectar, como transacionar com o banco de dados, como fazer essa relação entre Python e banco de dados. Então existe uma PEP específica só para isso. Então a maioria dos bancos de dados segue esta PEP aqui, tá bom? Nós tínhamos a 248, que é a 1.0, a especificação 1.0, e agora nós temos a 249, que é a especificação 2.0, que é o que está em vigor. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, para fazer a conexão, vamos lá então no nosso PyCharm, Vamos executar aqui o PyCharm. Então aqui nós ainda estamos no ambiente virtual que nós criamos para o desenvolvimento funcional, Vamos sair aqui. Fechar o projeto e vamos criar um novo projeto aqui, New Project. Vamos chamar este daqui de banco de dados, Banco de dados. E também a gente vai trabalhar com arquivos. Banco de dados, arquivos. Ele vai utilizar o Virtual Env, o resto está tudo certinho. Ok, Create. E pronto, Estamos aqui com o nosso ambiente criado. Ele cria este main.py aqui, vamos simplesmente deletá-lo. Muito bem, vamos criar aqui a nossa primeira aula. Nós estamos na aula 151. Aula 151. E está aqui, muito bem. Esta aula 151, então nós vamos estabelecer a conexão primeiro com o banco de dados SQLite e depois com o MySQL, ok? Vocês vão ver que é bem simples. O SQLite, se vocês se recordam, ele vai então repousar todo o banco de dados dentro de um arquivo único. Então basta nós estabelecermos a conexão com este arquivo único. Já o SQL, o MySQL, ele aí sim, ele trabalha com cliente-servidor. Nós vamos estabelecer uma conexão com o servidor, tá? O servidor tem que estar rodando, o serviço, MySQL tem que estar rodando, volta lá nos vídeos de instalação para recordar como faz isso, Mas aqui eu já tenho o serviço rodando, e aí basta estabelecer a conexão. Muito bem? Então vamos aqui primeiramente, estabelecer a conexão com o SQLite. Vamos voltar lá na apresentação. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que importar a biblioteca que vai trabalhar com a SQLite, é o SQLite 3. E aí, eu vou estabelecer a conexão, Eu utilizo lá do pacote SQLite 3 a função connect e passo como parâmetro o quê? O nome do arquivo, Se não existir, ele vai criar um novo, Então, se não existir, ele cria o arquivo especificado. Aqui a gente vai fazer tudo do zero, não vamos reutilizar. Mas se nós quiséssemos reutilizar aquele arquivo que nós criamos, basta copiar para o diretório aqui que nós estamos utilizando, o diretório local, ou especificar aqui o caminho, Então aqui eu poderia especificar aqui o caminho, path, da onde está este arquivo. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer isso aqui lá no PyCharm. Vamos lá. Então aqui, vamos importar primeiramente, Import o SQLite 3, está aqui, SQLite 3. E aqui nós vamos estabelecer então a conexão. Então, aqui eu poderia colocar qualquer nome de variável, Geralmente a gente utiliza com de conexão, E aqui vou chamar então SQLite 3. Qual a função? Connect, olha lá, connect. E como parâmetro aqui eu tenho que passar o banco de dados. E aqui no caso, vai ser o nome, empresa.db. A gente coloca o db no final para evidenciar que é um banco de dados, tá bom?
Muito bem. Uma vez que eu tenha, né, essa conexão, vamos exibir, né, vamos fazer um print aqui, ó, do tipo, né, de dado, né, type, deste objeto, né, que foi criado aqui de conexão. Tá? Vamos ver o tipo de conexão. Em seguida, né, é aqui que nós vamos realizar, aqui, ó, é aqui que vamos realizar todas as operações, né, as operações de banco de dados, tá bom? Muito bem. E por fim, né, nós temos que, depois que nós fizermos todas as operações, nós temos que fechar, né, o arquivo. Né? Nós vamos abrir, depois a gente tem que fechar. Né? Então, como que nós fechamos? Eu pego a conexão, né, e executo o método, né, close, aqui, ó, close, sem parâmetro algum. E é isso. Vamos salvar e vamos ver se ele está funcionando. Vamos rodar aqui. E está aqui, ó. Então, como ele não deu nenhuma mensagem de erro, com certeza ele criou, né? E a gente pode ver aqui, ó, empresa DB, ele criou este arquivo, não tinha, né? Só não tinha nenhum arquivo aqui. Nós criamos a aula 151 e em seguida, olha só, ele criou o empresa DB, tá bom? Tá vazio, não tem nada lá dentro. E aqui nós imprimimos o tipo, né, da conexão. Aqui, ó, SQL 3 connection, né? É o objeto, é a classe aqui que ele tá criando, tá bom? Muito bem, então com isso nós estabelecemos a conexão com o banco de dados SQLite. Muito bem, vamos abrir um novo arquivo aqui e vamos estabelecer agora a conexão com o MySQL. Vamos criar aqui um novo arquivo. Vamos chamar ainda de 151, aula 151. Essa aqui vai ser a B, tá? Muito bem, vamos voltar lá para os slides. Muito bem, agora como fazer a conexão com o MySQL, né? Vamos entender que o MySQL é um banco de dados cliente-servidor. Basicamente, ele tem que estar rodando, né? O serviço tem que estar rodando. Então, se vocês se lembram, né? Quando nós instalamos o servidor MySQL e o Workbench, nós deixamos lá a opção de que toda vez que nós ligássemos o computador, o serviço, né, startaria automaticamente, tá? Então, isso deve estar rodando aí na máquina de vocês. Se você tem alguma dúvida, volta lá, dá uma olhadinha. Nós temos também que basicamente instalar, né, um pacote específico aqui Python, né, para trabalharmos com o banco de dados. Esse pacote, né, é esse que vocês estão vendo aí na tela, né, que é o MySQL Connector Python, tá joia? Como que nós instalamos, né? Vamos lá no nosso PyCharm. Então aqui a gente está com um arquivo aqui, vamos lá no terminal. E aqui no terminal ele está dentro do ambiente virtual que nós criamos, né? E isso que é importante, né? Por isso que é legal fazer a instalação neste local aqui. Então aqui, basicamente, pip install mysql connector Python, ok, pessoal? Então é este daqui que nós vamos instalar. Tecla Enter e ele vai basicamente baixar e instalar dois aqui, ó. Então já foi baixado e instalado aqui. Já tinha no cache, né? Ou seja, nem baixou da internet, tinha aqui no meu cache. Dois pacotes, né? Que é o MySQL Connector Python e ele tem uma dependência desse protobuf aqui, tá bom? Uma vez instalado, tá aqui os dois instalados com sucesso, né? Agora sim a gente pode voltar para a nossa apresentação aqui. Então, uma vez instalado, né? Então vocês podem, por exemplo, aqui, ó, acessar a documentação oficial do MySQL e toda a parte de conexão, né, dessa API, né, neste endereço aqui, tá? Fiquem à vontade para fazer isso. E sempre, né, que vocês forem trabalhar com banco de dados, é aconselhável de vocês terem aí um ambiente virtual específico para que isso não misture, né, principalmente esses pacotes com os demais, ok? Agora, né, basta nós estabelecermos a conexão. E para estabelecer a conexão, diferentemente do SQLite, que é apenas um arquivo, aqui a gente vai ter que estabelecer uma conexão com o servidor, né? E aí, essa conexão com o servidor, ela é estabelecida com alguns parâmetros, né? Então, a gente vai utilizar o connect aqui para estabelecer a conexão, como vocês podem ver, e nós vamos passar aqui basicamente 4 parâmetros nomeados, que é o host, port, user e password, né? Essas informações aqui, não sei se vocês se recordam, né? Nós fizemos, né, no momento da instalação. Só para vocês se recordarem, né? Eu recortei aqui, ó, na aula, né? Então, olha só, a porta que ele instalou é essa daqui, né? Nós definimos a password lá na conexão.
Esta password aqui, ó, é para o usuário root, né, root account aqui, ó. Nós não criamos um outro usuário. E quando nós rodamos, né, o Workbench, nós tínhamos aqui, então, olha só, o local instance, mais que lá, ou seja, está no localhost, tá vendo que é o localhost, na porta 3306 e o usuário é o root, tá? Então, essa conexão aqui que nós vamos, então, estabelecer, ou seja, neste banco aqui, nesse servidor aqui, que nós vamos basicamente estabelecer, tá bom? Então, vamos voltar lá, como que nós estabelecemos? Então, basta colocar, né, de forma nomeada aqui, né, em cada um desses parâmetros nomeados aqui, as informações adequadas, né, que nós estamos extraindo lá da instalação, tá bom? Vamos fazer isso lá no PyCharm. Vamos criar aqui um novo arquivo. Então aqui, ó, aula, vamos colocar 151B, né? Muito bem, então aqui basta carregar o pacote, né, from mysql.connector, esse aqui mesmo. Eu vou importar quem? O connect, olha lá, connect, ok? E aqui eu estabeleço a conexão, então vou chamar de com, e aqui eu vou usar esse método, e aqui eu vou colocar um em cada linha para ficar um pouco mais legível aqui, né? Mas poderia ser colocar tudo numa linha única, né? Host, então o primeiro parâmetro nomeado aqui é localhost, uma vírgula separando. O próximo parâmetro é o port. Port é a 3306. User, que nós estamos utilizando, é o root. E a nossa senha, né? Password, é isso, né? É igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a que nós cadastramos lá. Muito bem, uma vez estabelecido isso, vamos então agora aqui, em seguida, vamos imprimir este objeto aqui. Então, se ele imprimiu o objeto, é porque deu certinho a nossa conexão, ó, tá? Imprimiu o objeto, muito bem. E por fim, vamos fechar a conexão lá, ponto close, ok? Vamos salvar e vamos executar este arquivo aqui, ó. E tá aí, ó. Então, ele foi lá, estabeleceu a conexão, criou, então, um objeto de conexão, que ele está dizendo aqui, ó, myConnector, connection, blá, 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 é o objeto de criação. E o final aqui aconteceu, ou seja, ele fechou este arquivo que ele tinha acabado de abrir. Muito bem, uma vez, né, então aqui, né, depois que nós estabelecemos essa conexão neste lugar aqui, olha, é onde nós vamos fazer, é onde, né, local, aqui, é onde vamos fazer as operações aqui, ó, né? Então, neste local aqui, nós vamos fazer as operações. Então, da mesma forma com que nós fizemos no SQLite. Então, tanto um quanto o outro. Nós vamos, então, a partir da próxima aula, utilizando o SQLite, fazer todos os comandos, mas é exatamente a mesma coisa aqui. Nós poderíamos utilizar tanto o MySQL quanto o SQLite. Nós vamos utilizar o SQLite porque é mais simples, mais rápido, ele vai salvar tudo apenas em um arquivo. Então, em virtude de uma praticidade, nós vamos utilizar o SQLite, mas nós poderíamos utilizar qualquer banco de dados, tá? Nós fizemos aqui um exemplo utilizando o MySQL. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vejo vocês na próxima aula para começarmos as operações aqui. Um abraço, tchau!